Olá, pessoal do oitavo ano, como vocês estão? Hoje nós estamos iniciando os conteúdos programáticos referente à quarta unidade do ano letivo de 2020. O tema da aula de hoje será sobre energia e eletricidade. Afinal, o que é energia? Energia, pessoal, dentro do ramo da física, nós dizemos que é a capacidade de realizar trabalho. Nós classificamos a energia tendo como duas fontes, a fonte primária e a fonte secundária. A fonte primária é o sol, a água, o vento, gás natural, petróleo, o bruto. A fonte secundária são aquelas fontes que são obtidas a partir de outras fontes de energia, como, por exemplo, a eletricidade, a gasolina e o petróleo. Existem dois tipos de fontes de energia. A fonte de energia que a gente diz renovável e a fonte de energia não renovável. A fonte de energia renovável é aquela que vai se renovar continuamente na natureza. E por isso a gente diz que ela é inesgotável. Já a fonte não renovável é aquela que as reservas elas podem se esgotar, pois o seu processo de formação ele é muito lento, se a gente comparar ao ritmo de consumo que o ser humano faz delas. Nós temos como fonte de energia renovável o sol, né, que ele é responsável por produzir calor, né, por produzir eletricidade, utilizado inclusive em painéis fotovoltaicos, né, fotovoltaicos, que é o que a gente usa hoje, né, na energia solar. Temos como exemplo também o vento, né, que ele pode ser utilizado, né, por essas hélices aqui, para produzir energia eólica, o que a gente chama de aerogeradores. Temos como, por exemplo, a água, né, que é utilizada nas hidroelétricas para produzir eletricidade. Temos como fonte de energia renovável também a biomassa, que na verdade é você aproveitar a energia que foi acumulada nos combustíveis e em plantas, né, com um elevado teor energético. Temos também os geysers, que não é muito comum, mas o calor que vem do núcleo da Terra faz os jatos de água, né, como nessa imagem aqui, quentes serem expelidos. E eles podem também serem aproveitados para produzir eletricidade. Temos as marés, né, que o aproveitamento dessa energia é utilizado pelas centrais elétricas, né, que utilizam a água, a força da água das marés para produzir energia. Né? Temos o gás natural, como energia não renovável, o petróleo, o carvão mineral. Na verdade, essas são fontes de energias que a gente chama de combustíveis fósseis, né? Uma parcela da eletricidade que nós utilizamos, pessoal, provém desses combustíveis aí, que são produzidas, na verdade, por centrais térmicas, a partir do calor que ele é liberado, né? E pela queima deles, utilizados para moverem, por exemplo, as turbinas e, assim, a energia ser produzida. Fonte de energias renováveis, a gente também tem o urânio, né? O urânio, ele também é produzido nas centrais nucleares para produzir energia elétrica. Nessas centrais, né, a fonte principal de energia deles é o urânio. Outra fonte de energia aí, né, na verdade, a gente classifica as formas de energia de acordo com o efeito que ela produz. Né? A energia solar, por exemplo, é aquela energia que está associada àquela radiação que provém do Sol. A energia luminosa é a luz de uma vela, de uma lâmpada, na verdade, né? Que ela foi, na verdade, associada à luz. A gente chama ela de energia luminosa. A energia líquica, né, é uma forma de energia que foi proveniente da força das águas. A energia das ondas está associada justamente à força das ondas das marés. A energia geotérmica é aquela energia que está associada ao calor proveniente do interior da Terra. A energia eólica é aquela energia que está associada ao vento. A energia sonora é aquela energia que está associada às ondas sonoras. A energia elétrica é aquela energia que está associada a uma corrente elétrica, a uma linha de distribuição. A energia térmica é aquela que está associada às trocas de calor entre os corpos. A energia química é aquela associada às reações químicas ou à quebra de ligações químicas da matéria.
A energia nuclear é aquela energia liberada por uma reação nuclear, né, que ocorreu, na verdade, né, uma transformação nos núcleos atômicos. Temos a energia de biomassa, também, né, que ela vai ter origem animal ou vegetal, está diretamente associada à matéria orgânica. Temos a energia cinética, né, que é aquela energia que está associada ao movimento. Tudo que estiver voltado, associado ao movimento, à velocidade de um corpo, a gente diz que ele está sofrendo energia cinética. Temos também a energia potencial gravitacional, né, que é naquela energia que está associada à posição de um corpo em relação ao centro da Terra, né, a força que os corpos têm de serem atraídos para o centro da Terra, que a gente chama, na verdade, de gravidade, né? O nome dessa energia é energia potencial gravitacional. Temos a potencial elástica, né, como vocês podem visualizar aqui, né, esse homem puxando esse arco dessa flecha, né, uma mola, quando ela se estica, um elástico, ali a gente chama de energia potencial elástica. A energia potencial mecânica é quando você soma a energia potencial e a energia cinética, aí você se dá a energia mecânica. Entramos agora numa temática, né, chamada de eletrostática. O que é eletrostática, pessoal? Na verdade, é o ramo da física, né, que estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. É aquela história, os opostos se atraem, né? Se eles forem iguais, eles se repelem, eles são repulsivos. Nós temos aqui, né, um átomo, e dentro do átomo nós temos partículas positivas, partículas negativas, nós vamos ver agora, né? Então, aqui a gente tem, né, na verdade, aqui é um átomo, né? O que seria a carga elétrica, né? É aquilo que vai constituir um átomo. Um átomo, ele pode ser carregado por prótons, por nêutrons e por elétrons. O que é que fica no núcleo desse átomo? Os prótons e os nêutrons, né? Os prótons, que eles são, na verdade, estão lá no centro, né? Os nêutrons que estão no centro e temos aqui os elétrons. Na verdade, na região central, né, no núcleo do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons. E ao redor desse átomo, nós temos os elétrons. Né? Os portadores de carga elétrica, na verdade, são os elétrons, né? Mas nós temos os cátions, os íons cátions e os íons ânions, né? Os íons cátions que transportam cargas positivas e os ânions que transportam cargas negativas. A unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb. O Coulomb, ele tem como símbolo a letrinha C, na verdade, em homenagem a Charles Auguste Coulomb, né, que foi ele que fez, desvendou, na verdade, né, essas cargas. Entramos agora no que seria eletrização. Na verdade, o que é eletrização? São as partículas fundamentais importantes para explicar os fenômenos elétrons. O próton, o elétron e o nêutron. Os prótons e os nêutrons, eles se encontram numa região do átomo chamada núcleo, como a gente acabou de ver. Os prótons e os nêutrons estão nos núcleos, e os elétrons, eles estão ao redor do núcleo, como a gente pode ver nessa imagem, né? Os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo, e ao redor do átomo estão os elétrons. O processo de eletrização, ele pode acontecer por atrito, né? Foi o primeiro processo de eletrização conhecido. O que seria o processo de eletrização por atrito? É quando duas substâncias de natureza diferente são atritadas e ambas se eletrizam, né? Tem até um experimento bem simples que a gente faz, né? A gente começa a esfregar, né, uma determinada superfície, um pano, como essa moça está fazendo aí. Você começa a esfregar, esfrega bem. Depois que você esfrega, se você encostar o seu braço, os seus pelos, eles arrepiam, né? Ali é um processo de eletrização por atrito. Um exemplo disso, né? Tem por indução. Na verdade, é quando o corpo neutro, né? Que ele está lá no centro do átomo, e ele é colocado próximo de um corpo eletrizado, sem que haja contato entre eles. O
que é que acontece com o corpo neutro? Ele se eletriza. Esse fenômeno, ele é chamado de indução eletrostática. Então, a gente precisa, inclusive, ter muito cuidado com isso, né? Às vezes você pega, por exemplo, uma pilha comum, né? E aquela pilha, ela contém uma carga. Mas se você colocar próximo a ela a um determinado corpo, e esse corpo ele esteja neutro, o corpo neutro ele vai começar a ser eletrizado por aquela bateria. E, consequentemente, a gente chama de indução, certo? Por contato, né, como a gente já falou, que é quando o corpo neutro ele é colocado em contato com o corpo eletrizado e por meio de um fio condutor, o corpo neutro, na verdade, ele se eletriza. E o que é, pessoal, eletricidade? Eletricidade é uma forma de energia, um fenômeno que é um resultado da existência de cargas elétricas. A teoria da eletricidade e seu inseparável efeito, que é o magnetismo, ele é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade ele foi o impulso para a invenção de motores, geradores, telefone, rádio, televisão, raio-x, computador, energia nuclear. Sem a eletricidade, pessoal, nenhuma dessas invenções elas teriam tido sucesso. Na verdade, hoje, a eletricidade é uma necessidade da civilização moderna. Dentro da eletricidade, a gente estuda dois temas muito importantes, que é a eletrodinâmica e as correntes elétricas. O que é, na verdade, a eletrodinâmica? É a área da física que estuda as correntes elétricas, estudam suas causas, estudam seus efeitos. E as correntes elétricas, elas desempenham um papel muito fundamental no nosso dia a dia. O que seria a corrente elétrica, né? É o movimento ordenado de portadores de carga elétrica ao longo de um condutor. Isto é, a corrente elétrica, na verdade, é a direção, é o movimento, é o sentido que uma corrente elétrica sai de uma região e vai para outra. Lógico que essa corrente elétrica ela vai precisar ter um fio condutor, né? Que vai transportar essa corrente elétrica de uma região para outra. Quando se estabelece uma diferença de potencial nos extremos do fio condutor, os elétrons livres do fio passam a se deslocar ordenadamente da extremidade B, né, para a extremidade A. Então, aqui a gente tem, na verdade, né, a extremidade B e a extremidade A. Na verdade, essa diferença de potencial que há de uma região para outra é justamente, né, a transferência de corrente elétrica de uma região para outra, como ele está mostrando aí, né, a transferência de corrente elétrica da região B para a corrente A. Veja que isso, para que isso ocorra, é necessário que haja um fio condutor transportando essa energia da região B para a região A, certo? Agora, as cargas elétricas, elas possuem um movimento ordenado, e os fenômenos elétricos são decorrentes desse movimento preferencial das cargas. E esse movimento, né, de uma região para outra, da corrente, da transferência, do transporte de corrente elétrica, né, é o que a gente chama de eletrodinâmica. Mas como é que a gente obtém uma corrente elétrica? Para obter uma corrente elétrica, nós precisamos ter um circuito elétrico. E para obter um circuito elétrico, são necessários três elementos. Para que a gente tenha um circuito elétrico, é necessário o gerador, o condutor e a carga. O gerador, o próprio nome já diz, é ele que gera, é ele que vai orientar a movimentação desses elétrons. O condutor, o próprio nome já diz, é aquele que vai transmitir, transportar a corrente elétrica do gerador para uma determinada região. E a carga é aquilo que vai transformar, né, aquilo em trabalho, aquilo em movimento. E aquele movimento, ele só vai conseguir ser executado se aquela corrente elétrica ela foi utilizada. Importante. Em um segmento A e B de um fio metálico, por onde passa uma corrente elétrica contínua e constante, a carga elétrica total de A e B ela precisa ser nula. Para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito ele seja fechado. Deixa eu mostrar para vocês um circuito bem simples. Pensem comigo.
Nós temos o que a gente chama de tomada nas nossas casas. Na verdade, aquilo não é uma tomada. Aquilo dali, que tem um botão, é chamado de interruptor. Existe uma corrente elétrica que está sendo oferecida para as nossas casas, que vem da SUGIP, que é a nossa linha de transmissão, chega até o poste, no poste ele vai distribuir para as residências. Existe um fio, né, no poste que vai transportar a corrente elétrica para a sua residência, que vai ser controlada pelo contador, que vai fazer a contagem de quilowatts que a sua casa está utilizando. Nesse contador, existem interruptores, que tem um interruptor geral, né, e tem um interruptor que fazem a divisão dessa corrente elétrica. Tem o que controla o chuveiro, tem aquele interruptor que controla o ar-condicionado, tem aquele interruptor que controla as lâmpadas da sua casa, certo? Então, cada interruptor vai ter um controle na sua residência. E, para que haja corrente elétrica, é necessário que esse interruptor esteja fechado. Então, quando você, por exemplo, aperta o botão e você desliga o interruptor, você está interrompendo, na verdade, que a corrente elétrica chegue à luz da sua casa, à lâmpada da sua casa. Quando você aperta no interruptor e você libera essa corrente elétrica que vem lá do poste da sua casa, né, vem e ela é liberada para chegar essa corrente elétrica e acender a luz. Quando você aperta no interruptor, você está, na verdade, interrompendo, por isso o nome, interruptor, interrompendo a energia passar. A corrente elétrica, na verdade, né, é um movimento orientado de cargas elétricas que só se estabelece em um condutor quando as extremidades desse condutor são submetidas a uma diferença de potencial. Nos estudos iniciais de corrente elétrica, não se sabia exatamente quais eram as cargas que se moviam ao condutor, se eram as positivas ou negativas. Mas estabeleceu-se o seguinte: o sentido da corrente elétrica convencional adotado é aquele no qual se deslocariam espontaneamente as cargas positivas do seu interior. Então, já sabemos hoje, né, que o sentido da corrente elétrica é sempre da positiva para a negativa. Observe que as cargas elétricas que se movimentam no interior do condutor são os elétrons e fazem do sentido de B para A, sentido real da corrente. No entanto, o sentido convencional se conserva até hoje. Assim, sempre se fala de sentido da corrente, trata-se do sentido convencional. Seja o fio condutor submetido a uma diferença de potencial, nós temos aí mostrando para vocês, né, o sentido dessa corrente, né? Numa determinada seção reta desse condutor, passa uma determinada quantidade de energia, num certo intervalo de tempo. A corrente de intensidade elétrica, a gente coloca como letrinha aí, nesse condutor, é a razão entre a carga que atravessa uma seção do condutor e o intervalo de tempo gasto para isso. Por isso que a gente diz que sempre ela é nula, porque o positivo com o negativo, né, dentro de uma determinada quantidade de carga, ele vai se tornar nulo. Por fim, eu passo para vocês a atividade da página 192, 198 e 199. Qualquer dúvida na resolução dessas atividades, vocês podem me procurar no WhatsApp para sanar qualquer dúvida. Estou de plantão com vocês até ao meio-dia. Quando nós formos corrigir na aula ao vivo a atividade, nós iremos tirar também qualquer dúvida que vocês tenham. Estou à disposição de vocês, desejo a saúde. Obrigado pela atenção. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Tchau, tchau.